Bom dia, pessoal. Meu nome é André Palladio e eu sou um arquiteto italiano. Fui convidado aqui hoje para falar um pouco de duas obras minhas: a Vila Rotunda e o Teatro Olímpico, em Vicenza, na Itália. São obras que eu projetei e meus filhos e amigos terminaram para mim ao longo do tempo. Entretanto, desde sempre sabia como ficariam e agora vou mostrar para vocês. Aqui temos a Vila Rotunda. Esse projeto foi realizado para o conde Paolo Américo. O local que ele escolheu para fazer a casa foi o alto de uma pequena colina logo após a saída dos muros de Vicenza. O edifício ilustra perfeitamente a significação do classicismo, mas hoje vejo que era meio que um período de transição, devido ao peso do sentimentalismo, de elementos da composição, entre estátuas, adornos e sensações. Vamos definir a obra como um bloco quadrado encimado por uma cúpula e apresentando 4 fachadas idênticas, sendo os 4 lados do edifício também idênticos, agrupados em torno de um átrio que lembra o Panteão Romano. A planta e a estrutura do prédio é extremamente lógica, obedecendo à racionalidade geométrica e matemática. A cobertura ajuda a segurar as paredes, sustentando a cúpula, e os pórticos auxiliam também os arcobotantes nas paredes exteriores. Essa daí a gente começou a construir em 1566. Esse projeto a gente tentou representar a interseção de um quadrado com uma cruz grega. Todas as 4 fachadas eram dotadas de um corpo avançado com uma galeria que podia se alcançar subindo uma escadaria. Cada uma das 4 entradas principais conduzia, atravessando um vestíbulo, à sala central coroada pela cúpula. Nesta sala, a gente tem um impulso centrífugo, alargando-a para o exterior nos 4 pórticos jônicos, com a vista e acesso pelos 4 lados, observando o campo e a cidade de Vicenza. Para permitir à casa uma boa exposição solar, a gente girou a planta em 45 graus em relação aos pontos cardeais. Todas as 4 galerias apresentavam um pórtico com o frontão ornado por estátuas de divindades e antiguidades clássicas. Esses frontões eram suportados por 6 colunas jônicas, e cada galeria era flanqueada por uma única janela de cada lado. O conde era bastante religioso, né? Então, tanto no aspecto externo da arquitetura, quanto no aparato decorativo do interior, foram inseridos elementos formais destinados a sugerir um sentido de sacralidade. A abundância de afrescos cria a atmosfera que lembra mais uma catedral que uma residência. Disseram até que eu havia criado um templo grego para ser adaptado para a adaptação. Mas o que eu gostei muito de fazer foi o Teatro Olímpico, também em Vicenza. Essa obra foi incrível, tive que pensá-la para a Academia Vicenza Olímpica, que obteve o direito de construir um teatro permanente em uma antiga fortaleza, o Castelo del Território, para encenar apresentações teatrais. E teve a sua primeira apresentação no dia 3 de março de 1585, com uma grande peça teatral, a peça Édipo Rei, de Sófocles. Logo nas chegadas temos os jardins. Eles são esplêndidos, olhe, dá para perceber toda a mistura do verde e a composição que ornam bastante com as paredes do seu entorno, que é meio que uma caixa de tijolos. Entretanto, o interior do teatro já é um espetáculo, um semicírculo de fileiras de assentos e bancos de frente para um palco retangular. Uma colunata de madeira com capitéis e figuras acima. O plano do teto é indiferenciado e mais tarde foi pintado de azul, sugerindo um céu aberto acima do teatro. As paredes são elaboradamente desenhadas e pintadas com detalhes arquitetônicos classicistas e estátuas feitas de madeira e gesso. Uma abertura central em arco domina a parede dos fundos, ladeada por outras 2 portas menores. Depois que Scamozzi assumiu o projeto, foi elaborado, através dessas aberturas, conjuntos de cenários e ruas em ângulos nos bastidores, através da abertura central, e ruas que estavam logo atrás do primeiro plano, sugerindo uma perspectiva.
Esses conjuntos de técnicas de inclinação do piso e contração do ângulo entre as paredes da rua e a altura das fachadas dos prédios eram usados para deixar as ruas visualmente com o aspecto de profundidade. Para isso, precisou da permissão para a extensão do prédio, incluindo uma projeção especial em forma de abside, para acomodar a mais longa e elaborada das 7 vias da rua. O cenário de Scamozzi foi a primeira introdução prática de visões de perspectiva no teatro da Renascença. O cenário é composto por 7 corredores decorados para criar a ilusão de olhar para ruas de uma cidade da Antiguidade Clássica. Um conjunto de perspectivas falsas e extraordinariamente realistas proporcionam a ilusão de longas vistas de rua, enquanto, na verdade, os conjuntos recuam apenas a alguns metros. A maneira como os assentos em todas as partes do teatro foram fornecidos, com pelo menos uma visão em perspectiva, que pode ser vista observando a planta do teatro, seguindo as linhas de visão dos membros da plateia em relação a diferentes localizações do teatro. Então, pessoal, não sei bem de onde tirei tanta inspiração para isso, mas não é esplêndido essa produção? Dizem por aí que foi usada por edifícios importantes ao redor do mundo, estudado aqui na universidade. Acho que fiz algo que de fato teve realmente importância.